Capítulo 7. Os temperamentos e a vida espiritual. Todo ser humano tem parte na dimensão espiritual, esteja ele em contato com ela ou não. Sendo o temperamento, como sabemos, uma estrutura básica a partir da qual vivemos nossa vida, como que um filtro por meio da qual sentimos os estímulos do mundo e enxergamos as situações, devemos considerá-lo tanto na caminhada da formação de nossa personalidade, como no trajeto espiritual almejado pela prática religiosa. Este capítulo se dedica a indicar as dificuldades e facilidades mais comuns a cada temperamento em relação ao progresso espiritual, a fim de iluminar sua prática. Para abordar a questão, é preciso trazer à consciência, em primeiro lugar, algumas experiências comuns a todos nós nesta vida. O primeiro dado recebido pelo ser humano é a presença do corpo, impossível de ser negada. Todos percebem e constatam a todo momento a sua existência, sua presença física com todas as suas funções. E é inegável também que esse corpo tem necessidades das quais dificilmente escapa. Além dele, temos algo que chamarei, sem me preocupar com o rigor da terminologia filosófica, de mente. A mente não tem o mesmo tipo de necessidades que o corpo. Na verdade, a mente não tem necessidades, mas desejos. Quando alguém tem fome, por exemplo, sua necessidade é se alimentar, mas às vezes, junto dessa fome, surge algo mais, um desejo, que faz com que um determinado alimento seja escolhido e o outro rejeitado. Existem desejos da mente que são muito rasteiros e manipuláveis, como o exemplo anterior. Assim podemos identificar em cada pessoa dois polos de funcionamento: o polo corporal, com necessidades orgânicas e fisiológicas importantes para se manter vivo com certa qualidade, e o polo mental, caracterizado por gerar desejos que transcendem a necessidade, mas que, na maioria das vezes, estão relacionados a ela. Pode-se dizer que esse polo mental cumpre uma função de caracterizar ou de categorizar nossas necessidades corporais. Além das necessidades corporais e da atividade categorizada da mente, existem os desejos puramente mentais ou desejos superiores da alma, como o amor à verdade, conhecimento do bem e a alegria na beleza. Esses desejos são supridos, por exemplo, na leitura, na meditação, no contato com obras de arte, em viagens e na visão da natureza, no sacrifício por aqueles que verdadeiramente amamos, etc. E nada tem a ver com necessidades ou desejos físicos, pois nem existe uma necessidade física de contemplar o belo. É um desejo da mente, da alma. Quando se está diante de algo verdadeiro, como a história de um herói honrado, é possível captar a verdade dela. Algo é despertado na mente ou no espírito. Quem lê ou assiste quer estar ali, sente o desejo de se sacrificar como aquele herói. Essa inclinação de, ao ver o bem, querer agir à sua altura, não é uma inclinação corporal. Não há necessidade corporal nesse movimento. Há apenas uma inclinação da mente, da alma. É evidente, portanto, a existência desses dois extremos. Há uma tendência de colocar esses dois polos sempre em oposição, como se o corpo estivesse eternamente sujeito ao movimento de queda e o espírito, ao contrário, sempre em elevação. Mas não funciona assim. Muitas vezes a mente também deseja coisas simplórias e o corpo pode necessitar de elevação. Esse pensamento gera muito sofrimento às pessoas que buscam orientação espiritual nos dias de hoje. Às vezes, por uma falta de compreensão dos termos próprios de análise do espírito, muitos conselhos espirituais acabam sendo cruéis.
simplificando toda a profundidade da existência na dicotomia: o corpo é mau e a alma é boa. Quando as necessidades, seja do corpo ou da mente, são atendidas, é comum sentir-se satisfeito e alegre. A satisfação das necessidades cria nos indivíduos a expectativa de conseguir se instalar dentro desse domínio da alegria. Mas isso não acontece todas as vezes. E é justamente nesse balanço entre expectativa atendida e frustração que se insere a dedicação a uma vida espiritual. É neste ponto que está inscrita a dinâmica da religião, muitas vezes ignorada. Quando nos aproximamos do tema munidos das perguntas: o que é religião? Ou o que é a vida espiritual? É difícil encontrar uma resposta precisa. Normalmente, nos dizem que se trata do amor de Deus ou de ajudar o próximo, frequentar os cultos e cumprir os preceitos. São respostas possíveis, mas que correspondem tão somente a elementos componentes da realidade, da religião ou da vida espiritual propriamente dita. A melhor pergunta a ser feita no primeiro momento seria não só o que é a religião ou a vida espiritual, mas quais os efeitos que ela causa em nós. As pessoas costumam duvidar se a prática da religião está produzindo os efeitos esperados. Isso acontece porque eles não sabem quais são os efeitos que a religião traz e qual é a sua dinâmica até a conquista dos objetivos. Sem a noção exata dos movimentos em curso em nossas almas, é muito fácil passar décadas se enganando e, no fim das contas, nutrir secretamente uma tristeza e uma decepção em relação à prática religiosa, porque já faz anos que o indivíduo age da mesma maneira e se comporta do mesmo modo diante das situações que a vida lhe apresenta. Ora, a religião é uma prática, um conjunto de práticas. As virtudes espirituais, como a fé e a esperança, vêm no segundo momento, mas religião é, sobretudo, uma sequência de ações. Para gerar efeitos na alma e na vida do praticante, uma parte importantíssima da religião diz respeito justamente à relação entre corpo e mente. É fundamental, portanto, observar nossos movimentos internos na relação com as práticas religiosas, com os ritos, os textos da Escritura, etc. Buscar uma religião é ter alguma pretensão de eternidade, compreendendo que há coisas que continuam existindo mesmo sem o corpo, sem a matéria. Na morte, o corpo e a matéria se esvaem, e se não há outras necessidades além dessas alimentadas em vida, se o sujeito deu atenção apenas às necessidades físicas e palpáveis, o elemento imaterial que subsiste, a alma, também se voltará para esses desejos e necessidades e viverá em eterna frustração. A mente vai continuar desejando aquelas coisas, mas já não será possível atendê-la, e sua vida eterna, literalmente, um inferno será. Como foi dito, há dois tipos de desejos da mente: os inferiores, relacionados ao corpo e aos impulsos físicos, e os superiores, relacionados à necessidade e ao amor à verdade, ao conhecimento do bem e à alegria na beleza. Este é o espaço que a religião ocupa na vida. Ela é o esforço virtuoso para acostumar a mente a desejar as coisas que subsistem mesmo sem o corpo. A verdade segue sendo verdade sem corpo. A beleza segue sendo beleza. A prática da religião deve fazer com que, nesta vida, cada pessoa se acostume a desejar a verdade, o bem e a beleza. Agora, para alcançar este fim, o que a religião nos oferece é uma técnica espiritual, o que torna possível as pessoas concentrar as atividades da mente no conhecimento do bem, no amor à verdade e na alegria da beleza. E dominá-la é fundamental para que a religião tenha o efeito correto no dia a dia. Não basta apenas confiar na misericórdia de Deus. Este é um ponto fundamental da religião, sem o qual os outros perdem o fundamento.
mas não é o único, e o apego irrefletido a ele pode impedir a evolução da alma, caso se conclua, a partir dele, que não é necessário se esforçar. Vale a pena destacar 4 elementos importantes da técnica espiritual: a prática da virtude, o jejum, a esmola e a oração. Ora, são 4 temperamentos humanos e há de fato uma correlação entre eles. A prática da virtude e o melancólico. As pessoas que têm um temperamento melancólico têm uma particularidade que facilita a sua inserção na vida espiritual. Elas têm uma necessidade latente dessa relação, bem como da disciplina envolvida nela. Para elas, é mais fácil entrar no caminho e permanecer nele, como se fosse o seu quartel-general, o ponto para onde ele sempre recua. Todos os temperamentos precisam de todos os elementos da técnica espiritual, mas cada um se ajusta melhor a cada um deles. Para o melancólico, a entrada na vida espiritual deve ser feita através da virtude, ou seja, da permanência. O melancólico que se reconhece como tal colherá mais frutos se entrar na vida espiritual, voltando a atenção para o conhecimento, a prática e a conquista da virtude. Se ele conquista isso de algum modo, começa a empregar as outras tecnologias com mais habilidades, servindo-se do domínio sobre a prática da virtude como se fosse o seu chão. O melancólico se identifica com o elemento terra, e a busca das virtudes carrega consigo uma qualidade árida, como uma pedra moendo trigo. Isso pode ser compreendido ao se pensar em onde uma pessoa vai buscar a disciplina e a força necessária para agir de acordo com a virtude. É preciso um elemento de introspecção e de cristalização forte para se concentrar nessa busca sem desviar do caminho. E o melancólico terá mais facilidade para buscar as virtudes e identificar que as conquistou. Não é difícil imaginar a atuação de um indivíduo de temperamento sanguíneo, o temperamento oposto. Neste caso, ele teria extrema dificuldade em se concentrar, em identificar e focar o ponto em que está ou que precisa melhorar, pois sua qualidade dispersa o impede de enxergar esses dados com clareza e de identificar os desejos de seu corpo e de sua mente e conduzi-los para os desejos transcendentes. Ele precisaria, portanto, de outro meio, de outra tecnologia para acessar sua vida espiritual. Se o melancólico começar por praticar a virtude, terá grande êxito, pois é mais ordenado e conseguirá levar isso a sério, mantendo a atenção por mais tempo. Isso faz sentido para ele. Existe uma equivalência, uma connaturalidade entre o temperamento e esse elemento da tecnologia espiritual. Assim, a prática da religião acontece e flui, e a chance que ele tem de permanecer dia após dia é maior. Logo será possível enxergar certa beleza na condução de sua vida. Logo será visível uma verdade no mundo. Verdade, beleza e bondade puxam a atenção da mente para as coisas transcendentes, e o melancólico vai começar a acomodar o desejo da sua mente à transcendência. As 4 virtudes cardeais são a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Há também as virtudes que são tributárias. Delas, a pontualidade, por exemplo, é uma virtude tributária da justiça. A prática da virtude consiste basicamente em eleger uma delas, persegui-la obstinadamente em suas ações cotidianas e em certos momentos do dia, especificamente ao meio-dia e à noite. Parar para analisar se você está fazendo aquilo a que se propôs e onde está falhando em relação a esse ponto. Isso é o que se chama de exame particular. O exame do meio-dia deve nos ajudar a aproveitar ainda a segunda metade do dia. Suponhamos que você tenha se proposto, naquele mês, a ser mais pontual. Se ao analisar-se ao meio-dia você percebe que não foi pontual em quase nada,
que embromou para se levantar da cama, demorou no banho, fez café com preguiça, teve de correr no trânsito e ainda abriu o Facebook antes de começar a trabalhar, este é o momento de reunir as forças e ser diligente no restante do dia. No exame da noite, você avaliará sua melhora e seguirá em frente no dia seguinte. Depois de um tempo de prática, quando já tiver conquistado uma virtude, as outras se ramificarão a partir dela. Escolha outra virtude como foco de seu esforço e num ano você terá feito grande progresso. O fleumático e o jejum. Sigamos para o quadrante de baixo. A tecnologia espiritual equivalente ao temperamento fleumático é o jejum. Atualmente, o jejum é muito mal compreendido, pois, em geral, está erroneamente associado à saúde. Sabe-se que o objetivo das tecnologias espirituais não é a saúde corporal, não que seja a sua degradação, mas elas servem justamente para desconcentrar os desejos da mente das realidades corporais. Enquanto a prática da virtude está relacionada à terra, o jejum se relaciona com o elemento água. Em alguns momentos do dia, a fome aparece como uma necessidade corporal que atrai todas as atenções para si e que faz com que todas as outras adversidades do dia pareçam doer menos. O calor diminui, o incômodo com a roupa diminui, o incômodo com o assento da cadeira diminui, etc. Assim como a água, o jejum unifica tudo numa única demanda. Se alguém começa a jejuar, sente fome, e a necessidade de comer reúne e resume todas as coisas em si. O jejum, se bem orientado, faz com que a pessoa tenha de fingir que não está com fome. Ou seja, mesmo entretido com as diversas coisas do seu dia, sua atenção está fincada na fome. Por conta do componente frio, o fleumático é introspectivo. Ele vai aprofundar a experiência do jejum. Ao contrário de quem jejua por conta de uma dieta, valendo-se de artifícios para driblar a fome, ao fazer isso, perde-se o efeito espiritual que o jejum oferece. Quando a fome chega, é preciso entrar na sensação de fome, aprofundar-se nela, observá-la, sofrê-la. Se o jejum não dói, não é jejum. Para que haja efeito espiritual, deve-se sentir o apelo da fome e dominá-la, e através dela todas as necessidades corporais são dominadas. Quando se consegue sair do estado de necessidade, de atenção a uma necessidade, todas as outras são reposicionadas e perdem força. A dor do jejum treina os fleumáticos para as outras dores, assim como treina a atenção de seu espírito. Todas as necessidades corporais são reunidas, simbolizadas numa única, que é a fome, e ele pode, desse modo, travar uma batalha com elas, ganhando para si a maturidade da atenção. Ele entende que, diante da fome, todo incômodo é passageiro, e ao sair do jejum, sua mente naturalmente deseja ter menos contato com as demandas corporais, ao passo que tende a buscar as realidades superiores, beleza, verdade e bondade. Para o melancólico, a conquista da virtude tem um componente de fixação, ou seja, uma vez que ele a conquista, sua qualidade aumenta, ele a aprofunda e sua apreensão ganha uma forma. Já o componente úmido do fleumático impede que a impressão obtenha uma forma fina, característica própria do jejum. A coincidência simbólica entre a prática do jejum e o temperamento fleumático está na perda da forma. Assim que o jejum termina, a forma se perde. Mesmo depois de anos praticando o jejum, o fleumático não vê uma forma, não dá um nome àquilo. Quando ele está fazendo o jejum, está fazendo o jejum. Quando não está, não está. Se for pedido que um fleumático faça a oração antes de aprender a fazer jejum, ele pode ter dificuldades, pois a oração pede um componente expansivo que o fleumático não tem, e ele não vai conseguir perseverar. Mesmo devendo praticá-la desde o início, como todos,
O efeito espiritual da oração vem num segundo momento para o fleumático. Vale ressaltar que o jejum não consiste em passar o dia sem comer, pensando no que se vai comer depois. O fundamental é prestar atenção na fome durante o jejum. Deve-se ter a intenção de ficar 8 horas com fome e não 8 horas sem comer. No início, a fome vem logo na primeira hora, mas com a prática esse tempo aumenta e é preciso passar mais horas sem se alimentar. O verdadeiro jejum só começa quando se começa a pensar em comida, na necessidade do corpo. É possível e indicado ao fleumático que pratique o jejum diariamente, passando pelo menos 1 hora com fome. O sanguíneo e a oração. Devido à capacidade de expansão do sanguíneo, é possível deduzir que a oração seja a tecnologia espiritual mais indicada às pessoas desse temperamento. Seu elemento cósmico é o ar, e seu efeito é encantar a todos. Não é possível falar em religião sem oração, pois qualquer pessoa que ama deseja falar e se manifestar diante do objeto amado. Na maior parte das religiões, há um Deus, um Criador. E se esse Deus é bom, a tendência é falar com ele, pedir-lhe coisas. Para algumas pessoas, a bondade e a presença de Deus são elementos secundários. Seu acesso à vida espiritual se deu a partir de um desejo e não de uma experiência. E nesses casos, a prática da oração perderá o efeito a médio prazo. Elas começarão a duvidar se de fato estão falando com Deus. A expectativa em relação à oração deve ser bem proporcionada. Às vezes, o fiel espera uma fala direta e imediata de Deus, o que gera nela certa desesperança. Somos principiantes. Pode acontecer de nossa oração, mesmo a oração mental, ser em grande parte do tempo apenas uma expressão do afeto, dos nossos incômodos, enfim, pode não passar de uma simples exibição íntima e pessoal do orante a Deus. Um melancólico ou um fleumático que inicia na oração repara nisso muito rapidamente e com muita ênfase. Ele passa mais tempo questionando-se sobre o que está fazendo do que propriamente em oração, e assim a oração não tem efeito. É sua percepção psicológica que ganha foco. Estou fazendo oração e ainda não estou sendo atendido? O sujeito que não tem uma inclinação natural à expansão, mas à concentração, irá se cansar, pois precisará de muita elaboração mental para se envolver. Este precisa entender a verdade da religião, aprofundando-se numa verdade absoluta e não no diálogo. Mesmo assim, a oração funciona para todos e é uma prática necessária. O fleumático e o melancólico devem evitar duvidar do ato. As orações mais eficientes para melancólicos e fleumáticos são as que já estão feitas e prontas. Pai Nosso, Ave Maria, Glória, etc. Ou sequências de evocações constantes, leituras, pois elas têm uma consistência em que se podem aprofundar e uma forma da qual os melancólicos podem se beneficiar. Por natureza, o sanguíneo fala e interage. Ele tem gosto nessa ação e por isso não duvidará da eficiência dessa ação. Para os iniciantes, a oração é uma expansão sem forma, que é justamente o ar, assim como o jejum é uma concentração sem forma. Dizer que o fundamento da religião para o sanguíneo é a oração significa dizer que das quatro tecnologias espirituais, essa é a que lhe é mais natural. A sua própria mente tem a combinação dos elementos quente e úmido, da expansão sem forma, que propicia a fala e a interação, não só com os outros como ele, mas com os santos no céu, os anjos e Deus. O sanguíneo fica bem à vontade com a oração verbal e sua vida espiritual de fato prospera nesse contexto. Ele terá menos ansiedade com a oração, pois não espera dela uma forma. Para acalmar seu coração, basta estar diante do próprio Deus, do Cristo, da divindade, falando e ouvindo, dando e recebendo. É perceptível que a oração por si já afasta o desejo da mente em relação
as necessidades e atrai os desejos para as coisas superiores. A forma final da oração é o milagre e ter o pedido atendido, mas isso só acontece para quem é muito avançado na vida espiritual, pois os mais adiantados, a oração ganha outras dimensões e passa a ser uma espécie de intimidade amigável. O primeiro movimento da oração é aquele burburinho em que desfiamos nossos afetos interiores, mas depois acessaremos o verdadeiro diálogo com Deus e contemplaremos as coisas superiores. Portanto, a verdade, a beleza, a bondade e a unidade, esses devem ser o tema da nossa oração. Para todos, mas especialmente para o sanguíneo, importa estabelecer um tempo para a prática diária de oração. Esse dado formal e objetivo ajuda a orientar a oração. Se alguém se dispõe a orar por 15 minutos todos os dias, dificilmente passará mais de 5 entretido nos temas cotidianos e logo será guiado para o que realmente importa, as virtudes a adquirir, a meditação das verdades mais elevadas, etc. Enquanto o colérico e o melancólico se apegam à estrutura, à prova de que aquilo funciona, e o fleumático busca com ansiedade o efeito dessa forma dentro de si, o sanguíneo vive a oração de um modo muito tranquilo, sem expectativas, pois para ele bastam a conexão, a fala e o diálogo. O colérico e a esmola. Os coléricos têm um elemento de expansão e a qualidade seca, cuja articulação é representada pelo fogo. Ora, o fogo dá a luz, esquenta e purifica. Quando os ouvires terminam uma peça de ouro, dão um acabamento com o fogo. Ao fazer um pão, sua forma final se dá quando ele é posto para assar. E quando queremos livrar um elemento material de suas impurezas, submetemos esse elemento ao fogo. Dentro da prática espiritual, a esmola tem exatamente essa função. Ao dar esmola a uma pessoa necessitada, nos libertamos das impurezas simbolizadas pelo excesso que o dinheiro pode trazer. Para viver a vida sobrenatural, ou seja, para viver com uma mente, um espírito que desejam o conhecimento da verdade, do bem e a alegria na beleza, é preciso muito pouco. Dito de outro modo, a forma de cada um de nós ainda não está acabada, ainda carrega muitas impurezas. Se o jejum representa o domínio sobre todas as paixões, a esmola simboliza a retirada de todos os elementos internos que impedem uma forma bem acabada. Ao se livrar do dinheiro, o indivíduo se livra por meio dele de todas as qualidades terrenas e materiais, e a mente fica com menos objetos para fruir o seu desejo, e assim a mente daquele que dá esmola se eleva pouco a pouco. Isso é muito natural para os coléricos, que carregam em si o desejo de forma e expansão. A dificuldade desse ato, no entanto, pode ser a crença de que aquele dinheiro lhes permitiria fazer coisas melhores, e o perigo para o colérico é a soberba em relação à esmola, ou seja, acreditar na bondade de sua ação social. É um perigo semelhante àquele da comparação entre o jejum e a dieta. No jejum, observa-se o movimento interior, a dor interior, e na dieta, observa-se um efeito estético ou na saúde. Na esmola, deve-se pensar em tirar de dentro de si aquilo que está sobrando, como se fosse apenas aquilo que impedisse o progresso espiritual, e não no efeito benéfico que aquele dinheiro vai produzir em quem recebe. A esmola dá ao colérico uma forma imediata, diferentemente do melancólico, que pratica a virtude e adquire depois de certo tempo de introspecção e maturação. O sujeito que dá esmola expurga uma impureza interna imediatamente. Por exemplo, ao olhar para a figura daquele que necessita dela, o mendigo está sujo, cheirando mal, e ao primeiro contato pode parecer perigoso, pode estar bêbado, drogado. Por que então dará algo a ele? É uma espécie de aposta cega,
no bem que subjuga opiniões contrárias às realidades superiores. Quando se julga demoradamente as coisas deste mundo, nosso olhar fica preso nele, analisando e especulando. Um exemplo disso é julgar que, dando-lhe dinheiro, o mendigo usará com cachaça ou drogas. Mesmo assim, vale a pena fazê-lo. Acaso Deus deixa de nos dar as esmolas de sua graça, mesmo nós fazendo as maiores barbaridades com ela? Ele não desiste de nós e continua acreditando que podemos melhorar. Ora, o discípulo não pode ser maior que o mestre. Também devemos ver no pior dos mendigos a dignidade humana e apostar que ele pode ser aquilo que foi criado para ser. Aqui se evidencia a connaturalidade dos coléricos com a esmola. O colérico é um sujeito que gosta de ser desafiado e de buscar os grandes propósitos, e por isso consegue olhar para o mendigo e desafiar essa realidade presente. Seus olhos estarão, na verdade, mirando a bondade. A esmola é uma prática da religião que tem a ver com a ação e a forma final, com o desafio, a aposta, o empreendimento. O efeito da esmola é a mudança do olhar terreno para o olhar transcendente. Se o colérico viver isso, ascenderá espiritualmente, e todas as outras práticas, oração, jejum, virtudes, advirão mais facilmente. É isso que a religião deve produzir, um caminhar progressivo dos desejos orientados à necessidade em direção ao desejo orientado ao amor à verdade, ao conhecimento do bem e à alegria na beleza.